Bruno Responde. Hoje é o primeiro quadro onde eu vou responder todas as dúvidas que vocês aí têm e me mandam. Se você tem alguma dúvida e quer que eu responda, manda aqui nos comentários que eu vou responder todo mundo e vou dar o meu melhor para você não ter nenhuma dúvida. Bom, meu nome é Bruno Rabelo e você está no canal Enriquecer de Verdade. E agora eu vou responder algumas perguntas que eu selecionei, que eu abri uma caixa de perguntas lá no Instagram. Então se você não me segue, já vai lá, obruno.rabelo. Se você quer ver um conteúdo mais distraído, alguns reels que eu faço também, conteúdo mais dinâmico, me segue lá. Tem no TikTok também, tem no Twitter, tem no QI também, que eu posto bastante vídeo lá. Então a gente sempre tá postando em todas as redes sociais. A gente tá aqui no YouTube, tá lá no Instagram, tá lá no TikTok, tá lá no QI. Então se você quer aprender o máximo possível em todos os lugares, me segue nas redes sociais. E sempre eu tô abrindo caixa de pergunta lá no Instagram. Ou se você quer fazer alguma pergunta também, comenta aqui abaixo que eu vou responder todo mundo no próximo vídeo desse quadro. E eu vou falar de um assunto muito quente no final, que um seguidor mandou uma pergunta pra gente sobre criptomoeda e ações. Então fica comigo até o final do vídeo que eu tenho certeza que essa dúvida tem muita gente que tem ela. Mas vamos começar com a dúvida do Vinícius Oliveira. É o seguinte, Vinícius Oliveira mandou pra gente assim, como começar a investir? Eu sei que é uma dúvida que algumas pessoas já sanaram, já sabem como que começa, mas tem muita gente que tá chegando agora. A bolsa está com basicamente quase 4 milhões de investidores. Isso não dá nem 3, 4% da população brasileira. Você tem noção disso? Então tem menos que 3% da população brasileira investindo. Tem muita gente que ainda vai chegar para investir. Tem muita gente que está estudando e não começou a investir ainda porque não tem coragem, não sabe por onde começar. Então se essa dúvida não é sua, vai para a próxima pergunta, mas não fica criticando quem realmente não tem esse conhecimento. É o seguinte, para começar a investir, primeira coisa que você tem que fazer é abrir uma conta numa corretora. Segunda coisa, você tem que transferir um dinheiro para lá. E terceiro passo, você tem que começar a estudar investimentos. Como assim começar a estudar investimentos? Não tô falando de estudar assim, ter parte teórica muito, assim, a ler 30 livros, fazer 2, 3 cursos para você aí sim comprar sua primeira ação. Não, tudo começa, você aprende muito mais na prática do que na teoria. Claro, você vai ler, vai estudar, vai ver técnicas de investimento, mas é claro, você tem que ir lá pra prática. Coloca 20 reais, 30 reais, compra uma ação ali só para testar, depois vende ela logo em seguida para você ver como que faz para você enviar uma ordem de compra, uma ordem de venda. Claro, coloca um dinheiro que não vai fazer nenhuma falta para você, como se fosse 10, 15, 20 reais no máximo, só para fazer um teste, vocês familiarizando com a corretora, com o home broker. Então você faz isso, cria uma conta numa corretora, depois manda um dinheiro para lá que não vai fazer nenhuma falta e começa a comprar e vender algumas ações que não vai fazer falta. Claro, compra uma ação, 2 ações, gasta 20, 30 reais no máximo só para você testar e aprender a enviar a ordem de compra, saber que cada função ali funciona e vai ver vídeo no YouTube, vai fazer curso, porque isso vai te ensinar muito, cara, na teoria e na prática você aprende. Tem muito conteúdo gratuito, claro, muito conteúdo ruim, mas muito conteúdo bom também de muito valor aqui no YouTube de graça, que você não tem que fazer nada, simplesmente assistir e escrever, anotar e aprender e absorver esse conhecimento para você. O que eu faria se eu estivesse começando a investir hoje? Eu colocaria o meu dinheiro em ETF. Como assim? Eu investiria em BOVA11 e VVB11 e talvez algum ETF que simula o índice das small caps aqui do Brasil. Eu investiria primeira coisa que eu faria, investir em fundos imobiliários, alguns, no BOVA11 e no IVVB11. Que o BOVA11 é um ETF que vai replicar o índice Bovespa e o IVVB11 vai replicar o S&P 500, que é o índice lá dos Estados Unidos. Então, sem fazer nada, você estaria acompanhando a média do mercado brasileiro e o mercado americano. É claro, isso aqui não é uma indicação, é simplesmente o que eu faria se eu estivesse começando. Segunda pergunta aqui do nosso seguidor Andrés Lapa. Você utiliza análise gráfica / técnica também para definir suas posições? E primeira coisa que eu faço, eu nunca utilizo análise gráfica ou técnica para fazer qualquer tipo de investimento. Eu simplesmente analiso os fundamentos daquela empresa, o lucro que ela tem, a margem que ela tem, o PL dela, o PVP dela também, a margem líquida que aquela empresa tem. Eu simplesmente analiso isso, porque atrás de qualquer gráfico tem uma empresa ali, tem companhias operando, tem pessoas tomando conta de uma companhia. Realmente tem diretores, tem gerentes, tem área comercial, tem área financeira. Então você precisa entender o que é isso daquela empresa, tem que ver se ela está dando lucro ou não. Não faz sentido, na minha opinião, eu analisar um gráfico que está subindo, bateu um stop aqui, ou tá um candle de compra. Então ele começa a cair, aí eu vou lá e compro ou faço venda. Para mim não faz nenhum sentido analisar gráfico para fazer investimento em empresas, entendeu? Não faz sentido para mim, porque empresas têm fundamentos, tem operações rolando, tem funcionários ali, então você tem que entender a cultura daquela empresa, por que aquela empresa deu lucro, qual que é a operação dela, aí sim você vai estar analisando os fundamentos de uma empresa, por que aquela empresa existe, qual que é a função dela no Brasil, entendeu? Não simplesmente olhar um gráfico, ver se está dando posição de compra ou de venda e você fazer operação. Isso não é investir, isso é especular. Você achar que vai subir ou achar que vai descer. Então, para mim, não faz nenhum sentido fazer análise técnica e na maioria das vezes, quem utiliza análise técnica perde dinheiro. Agora a terceira pergunta do nosso seguidor, Lucas TGO.
Sobre outros bancos, você acha bom investir tipo Bradesco, Santander ou Nubank? Bom, o meu investimento que eu faço em bancos, eu invisto basicamente em Itaúsa, que eu vou estar me expondo a Itaú, e invisto em Banco Inter. Por que eu tenho essas duas posições? Primeiro, o Banco Inter porque ela é uma small cap, é uma empresa de crescimento, de growth, né? Uma empresa que tem potencial de crescimento a longo prazo. Eu não coloco mais meu dinheiro em Banco Inter agora, por quê? Porque eu acho que ela tá muito esticada, o PL dela tá muito alto, o PVP dela tá muito alto, eu acho que ela tá super valorizada porque ela realmente vale, entendeu? Mas o meu preço médio de Banco Inter acho que tava R$10, 9,50, algo do tipo. Então o preço médio muito baixo, eu tive uma valorização acho que mais de 300% no Banco Inter. Foi algo surreal no Banco Inter, entendeu? Então, pra mim, eu quero deixar minha posição ali porque eu acho que ela ainda vai crescer um pouco mais, mas eu ainda não acho que vale a pena eu colocar meu dinheiro mais nela, porque ela tá muito esticada e ela já tá com uma posição bem expressiva dentro da minha carteira. Eu quero diminuir a posição que eu tenho nela, que é uma empresa de risco. Então eu tô rebalanceando a minha carteira comprando outros ativos. Então pra mim não faz sentido mais eu colocar dinheiro em Banco Inter, eu já tenho uma posição nisso. E em Itaúsa, porque eu acredito bastante em relação à holding, né? Eu acredito muito que ela pode ser, não uma próxima Berkshire Hathaway, mas ela pode ser uma grande holding aqui do Brasil, e ela já é, né? Ela é acionista majoritário do Itaú, acionista majoritário de Alpargatas, de NTS, então ela tem muita posição em boas empresas, e eu acho que isso que é um investimento bom, você investir no cérebro de uma empresa que vai comandar outras, entendeu? Não só investir em outros bancos. Mas o que eu acho? Pra mim, eu não vejo nenhuma vantagem em investir em Bradesco, Santander, porque o meu tipo de investimento não bate com essas culturas dessas empresas. Por exemplo, eu não consigo abrir uma empresa e fazer com que a cultura seja que as pessoas fiquem bem engravatadas, andar de terno e passar a perna em cliente que às vezes confiou no gerente, o gerente oferece uma aplicação horrorosa para ele. Tipo assim, ele realmente tem rentabilidade em cima de pessoas que não têm conhecimento para onde colocar seu dinheiro, entendeu? Eu não acho isso correto, eu não acho isso justo. É claro, são operações muito rentáveis, operações que dão muito dinheiro, mas para mim eu não vejo nenhum sentido fazer isso. Banco Inter, eu estou investindo por quê? Porque é uma empresa de crescimento, que ela pode crescer a longo prazo. E é claro, eu posso aproveitar essa oportunidade que a bolsa está me dando, né? Então por isso eu fui lá e investi em Banco Inter, mas eu não tenho mais nenhuma intenção em investir em qualquer outro banco. Eu invisto em Itaú, indiretamente, e em Banco Inter. Se você tá gostando dessas perguntas, já se inscreve aqui no canal, manda para um amigo, e se você tem qualquer dúvida, já comenta aqui abaixo que se a sua pergunta for muito boa, eu vou selecionar ela e vou fazer um vídeo só respondendo você. Agora o Gabs Costa mandou: há quanto tempo você começou a investir e o que você recomenda para quem está começando agora? Bom, eu investi faz mais ou menos uns 3 anos que eu comecei a investir, eu invisto desde os 14 anos, vai fazer 3 anos na verdade, eu tô com 16 ainda, eu vou fazer 17, então não faz nem 3 anos que eu invisto, mas eu comecei a estudar desde antes mesmo, com 14 já comecei a investir, com antes dos 14 já comecei a estudar sobre isso, comecei a falar sobre esse assunto com 15 anos de idade. E agora eu tô aqui no YouTube falando com vocês, respondendo as suas perguntas. E o que eu falei é o seguinte: eu não posso recomendar uma coisa pra você, porque eu não tenho certificado pra isso. Eu não posso chegar e falar assim, compra tal empresa, tal indicação, tal compra, tal venda. Eu não posso fazer isso. O que eu falei pra vocês é o que eu faria, que é eu investiria em ETFs, IVVB11 e BOVA11. Mas isso é o que eu faria com o meu dinheiro. Eu não tô falando pra você lá fazer isso. Simplesmente pega e estuda se realmente vale a pena pra você ou não. E agora a última pergunta que eu falei pra vocês é do Lourenço Lucas. É o seguinte: cripto subindo e ações caindo, dá uma vontade de vender para comprar ações baratas. E olha, eu vou te falar, isso é muito verdade. A gente vê uma coisa muito em queda e a gente vai lá e fala assim, eu quero aportar o máximo possível, porque outra tá subindo. Mas uma coisa que você tem que ter é rebalanceamento de carteira. Você definiu o seguinte: eu quero ter 20% em ações, 10% em cripto. Se cripto tá com 15% de posição e ações começou a cair e foi para 10%, você vende as posições em cripto que você tem até voltar para 10%, e o dinheiro que você obteu vendendo essas criptomoedas, você vai lá e reinveste em ações. E claro, aí tá uma ótima oportunidade de você ver que vale a pena ter caixa. Você tem que ter caixa para ter reserva de oportunidade, como você falou. Ações caíram muito, então eu vou lá, vou ter um dinheiro em caixa, vou aproveitar as oportunidades. Eu não tenho que me desfazer de ativos, por exemplo, criptomoeda que eu já tenho, eu não tenho que vender para ir lá e comprar. Se eu tenho dinheiro em caixa, eu simplesmente aporto, entendeu? Então você é muito bom e você tem que ter dinheiro em caixa para fazer isso. Então uma coisa que você tem que ter definida: gestão da sua carteira. Você tem que definir quantos por cento que você quer ter em cada área. Eu quero ter 10% em fundo imobiliário, 15% em ação, 20% em cripto, 10% em renda fixa, 15% em caixa. Você faz sua gestão, aí você faz sua definição. Você segue essa definição que você colocou e sempre tenha caixa na sua carteira, porque o caixa você vai conseguir fazer aproveitamento de oportunidades de compra.
compra. Por exemplo, na época da pandemia, o Ibovespa chegou a 70, 80 mil pontos. Nessa época, quem não tinha caixa se lascou, porque não tinha mais dinheiro para comprar. Agora, quem tinha um caixa, uma reserva de oportunidade, foi lá e fez a festa, comprou muitas ações a preço de banana. Então é isso, espero que você tenha gostado desse quadro, é um quadro novo, tô estreando aqui no canal, ver se vocês realmente vão gostar desse conteúdo. E lembrando, se você tem alguma dúvida sobre investimento, sobre finanças, empreendedorismo, deixa aqui abaixo que eu vou responder todo mundo. E se você gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal e manda para um amigo para ele conhecer o nosso canal também. Nosso conteúdo tá atingindo o máximo de pessoas possíveis. Então é isso, muito obrigado por assistir o vídeo até aqui, fiquem com Deus e até um próximo vídeo.